Unidos para estudar a palavra de Deus, o privilégio que Deus nos dá de nos revelar a tua palavra, de nos dar a palavra nas nossas mãos para que possamos ler, para que possamos meditar nela. E principalmente quando nós lembramos que há muitos irmãos e irmãs longe daqui que sequer têm acesso à Bíblia, que sequer podem ter uma Bíblia na mão, né? E são perseguidos muitas vezes, não têm acesso. Então nós temos um privilégio muito grande, e junto com esse privilégio vem a responsabilidade. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus na mão, e eu acho que esse privilégio nos traz a responsabilidade de nós lermos essa palavra, estudarmos essa palavra e aprendermos. O objetivo da escola dominical é exatamente esse. O objetivo da escola dominical é nós termos um tempo para estudarmos a palavra de Deus, e que nós possamos aproveitar ao máximo e nos dedicar, termos zelo para realmente aprendermos a palavra, né? Nós vamos começar neste domingo uma série de estudos na carta de Paulo aos Efésios. Então nós vamos ler toda a carta aos Efésios juntos nas próximas semanas, basicamente estudando um capítulo por semana. E eu diria que é uma coisa simples, de certa forma, porque agora, hoje, eu vou fazer uma introdução à carta, apresentando algumas coisas em volta da carta para nós entendermos alguns pontos, mas depois nós vamos ver o capítulo 1. Mas eu diria que é basicamente nós lermos juntos e lermos com cuidado para ver se nós estamos entendendo tudo que está sendo dito. E nós entendermos qual é a lógica, qual é o pensamento, qual é a ideia que Paulo está nos passando. A gente está dizendo Paulo, que foi quem escreveu, mas que Deus o inspirou para nos ensinar. Então, e eu espero que isso seja um exercício para você também, ler da mesma forma todos os textos bíblicos. Uma das coisas que muitas vezes nós falhamos é que às vezes a gente quer fazer uma leitura apenas superficial da Bíblia. E eu digo, às vezes, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler esse capítulo ou esse bloco aqui e vou ver o que Deus está falando para mim. Sim, você pode fazer isso, não tem problema. Nos Salmos é muito fácil, cada salmo é uma coisa separada. Mas, por exemplo, você lê um capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, você tem que ver o que ele estava falando antes, o que ele vai falar depois, para ter certeza do que ele está falando ali no meio. Até uma coisa simples, por exemplo, que o pessoal lá, às vezes as pessoas, vou simplificar, não é tanto que eu estou mostrando, mas só dar um pequeno exemplo. Eu posso pegar o versículo, posso todas as coisas daquele que me fortalece. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se você não ver o contexto desse texto, você não sabe o que Paulo está dizendo. E lá ele está falando, eu posso todas as coisas, eu posso tanto viver pobre quanto viver rico, eu posso qualquer uma dessas coisas. Se você ler o texto lá, você vê que ele está falando isso. E não de que ele tem poder para fazer o que ele quiser, mas sim de que ele pode viver em qualquer circunstância sem problema, porque ele aprendeu a viver com falta de tudo e com abundância de tudo. Ele aprendeu a viver em dificuldade e em situação tranquila. Ele pode todas as coisas. Ou seja, ele pode viver em todas as circunstâncias, porque Deus o fortalece em qualquer circunstância. Então, se você não lê, e isso daí está lá no meio, dele estar agradecendo os filipenses por ter dado, não pela primeira, mas pela segunda vez, uma oferta para sustentar Paulo. Então, se você não ler o contexto do que está acontecendo, você pode às vezes interpretar errado. Então, pensamos, por que ele está dizendo isso, o que está acontecendo isso? E uma outra grande vantagem que nós temos é o fato de termos Bíblias de estudo, que ajudam, né? Às vezes nós entendemos algumas coisas que não estão claras, há textos bíblicos que são difíceis realmente de entender. É por isso que às vezes na Bíblia a gente tem uma introdução lá, um texto antes do livro da Bíblia, explicando o que aconteceu, por que, quem escreveu, por que escreveu e tudo mais. E você tem as Bíblias de estudo que tem as notinhas lá explicando, olha, isso significa isso significa isso. Isso está sendo dito porque naquela época era assim. Então, nós temos esse privilégio. Vamos então estudar a carta de Paulo aos Efésios. E aí, quero só explicar algumas coisas antes de nós lermos realmente a carta aqui.
Como eu falei, hoje nós vamos ler todo o capítulo 1. Daqui a pouquinho nós vamos ler o capítulo 1. Mas antes de nós lermos o capítulo 1, eu gostaria de mais uma vez fazer uma oração, pedir que Deus esteja nos orientando aqui, e depois nós vamos falar sobre a introdução da carta. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela escola dominical e por estarmos reunidos aqui. Agradecemos pela nossa igreja do Jardim Aeroporto. Te agradecemos, Pai, por nos reunir aqui a cada domingo e nos dar o privilégio de aprender a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos dirija no estudo da Tua Palavra, que o Senhor nos ajude realmente a compreender profundamente aquilo que está sendo ensinado aqui. É isso que nós pedimos ao Senhor. Nos ajuda, Pai, e nos orienta em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, essa carta de Paulo, ela tem algumas questões. Primeiro, uma particularidade da carta em si. Alguns acham que a carta de Paulo aos Efésios não foi enviada aos Efésios. Por quê? Eles acham que é uma carta circular, ou seja, uma carta que foi enviada não só para a igreja de Éfeso, mas para várias igrejas ali na região. Por que alguns acham isso? Porque tem um manuscrito muito antigo, um dos mais antigos, em que está faltando a palavra aos Efésios, lá no comecinho da carta, tá? Aí, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Esse em Éfeso está faltando num dos manuscritos e nos manuscritos mais antigos. Tem uma outra questão. Em alguns manuscritos mais tardios, no lugar de Efésios está escrito aos Laodicenses. Não aos Efésios, mas sim ao pessoal de Laodiceia. A mesma carta só muda aos Laodicenses. Tem uma outra questão. A carta aos Efésios, ela é muito parecida com a carta aos Colossenses. Você precisa ler uma e logo em seguida ler outra, você vai ver que parece que são duas cartas que todos os temas dos assuntos são praticamente tudo copiados. E lá no final da carta aos Colossenses, Paulo está falando assim: e peço que a carta aos Laodicenses seja lida na igreja de vocês, e a carta de vocês seja lida na igreja dos Laodicenses. Então alguns acham que tem alguma relação aí. Tem também o Marcion, que foi um herege do primeiro século, que ele disse que essa carta era dos Laodicenses. Tem mais uma questão do porquê os estudiosos acham que talvez não foi, ou talvez era uma carta circular. Aí é o seguinte: você vê que geralmente nas cartas de Paulo, ele lá no final ele dá algumas saudações, ele saúda as pessoas pelo nome, né? Saúda tal, saúdem a casa de tal, saúda a casa de Apolo. Você vê no final das cartas, geralmente nas cartas de Paulo, ele saúda algumas pessoas. Na carta aos Efésios ele não saúda praticamente ninguém. Eu nem lembro se ele saúda pelo menos uma pessoa ou outra. Ele fala só dos seus colaboradores, de quem está com ele. E ele termina, ele não dá saudação nenhuma, só fala de Tíquico, que ia ser enviado. E dá a bênção. Então ele não saúda pessoa nenhuma. E isso as pessoas acham estranho. Por quê? Porque Paulo passou muitos anos em Éfeso. Ele passou vários momentos, e em um dos momentos ele passou 2 anos lá, depois ele em outro momento passou mais quase 1 ano lá. Ele passou muito tempo ali, e ele saudou então muitas pessoas, e o pessoal fala, ele numa igreja que ele viveu tanto tempo, ele não dá saudação para ninguém. Em outras igrejas, até igreja que ele não fundou, ele saúda pessoas. Diante de todas essas informações, alguns acham que essa carta não foi só para a igreja de Éfeso, e sim para as igrejas ali de toda aquela região. É por isso apenas. Tá? Alguns acham que ela era uma carta circular, por isso que chamava circular. Passava para essa igreja depois de ter lido, envia para aquela outra igreja ali perto, para aquela outra cidade. Então isso era chamada carta circular. Alguns acham que a carta aos Efésios era uma carta circular. De qualquer forma, tá? Isso é só para nós sabermos, de certa forma, uma curiosidade, não vai mudar. Isso sim traz sim
é bobagem esses negócios, não importa para quem ele enviou. Não é bem assim, porque algumas interpretações de alguns textos dependem de nós entendermos o contexto da situação. Como, por exemplo, como é que vamos falar de cabelo de mulher agora. Por que Paulo fala em Corinto para as mulheres usar véu, mas para Timóteo, que possivelmente estava na cidade de Éfeso, ele só fala para as mulheres não usar cabeleira frisada? Olha, se elas vão usar véu, não importa como é que está a cabeleira delas, vai estar dentro do véu, ninguém vai ver mesmo. Por que ele fala para não usar cabeleira frisada? Ora, porque Corinto era uma cidade portuária, extremamente rica, e que as prostitutas usavam cabelo curto, não cobriam o cabelo. As mulheres recatadas usavam véu e tinham cabelo comprido. Então ele está falando para as mulheres: não ajam, não se vistam, não tenham a aparência das mulheres que ficam lá perto do porto. Já em Timóteo, em Éfeso, não era esse o problema, e talvez ele tratou de só não fiquem aí, emperequetando demais o cabelo, como alguns falam, não fique aí com muita cabeleira, e a cabeleira frisada, ou seja, estava na moda o cabelo frisado para chamar a atenção, vamos supor. Então, você conhecendo o lugar, conhecendo a cultura, com os estudos, fica mais fácil de entender algumas coisas. Então é por isso que os estudiosos buscam entender o contexto, quando foi escrito, para quem foi escrito, como foi escrito, para entender melhor esses textos, tá? É por esta razão. Mas vamos lá. Outra coisa da carta de Paulo aos Efésios é que ela tem uma divisão muito clara, muito boa de nós estudarmos, isso que ajuda a gente também, porque essa carta ela é dividida em 2 blocos. E Paulo faz isso também, a carta aos Romanos também ela é dividida dessa forma, em que a primeira parte da carta é um lugar onde ele vai falar de teologia, vai ensinar conceitos, vai passar ideias, e aí na segunda metade ele vai pegar tudo aquilo que ele ensinou e colocar na prática da vida. Então você vai ver, nos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, você não vai ver Paulo falando assim: façam isso, ajam dessa forma, você tem que fazer assim, é desse jeito, eu estou instruindo vocês, façam tal coisa. Ele não vai ficar dando imperativos, ele não vai ficar dando ordens, ele não vai ficar falando, vocês têm que fazer assim. Isso ele vai fazer na segunda parte da carta. Na primeira parte da carta ele vai explicar as coisas, o reino de Deus, o evangelho de Jesus, e aí depois assim, diante disso, diante disso que eu expliquei para vocês nesses 3 primeiros capítulos, agora vocês pratiquem isso, nos próximos 3 capítulos, e aí vai estar um monte de direção de ordens. Então, capítulos 1, 2 e 3, Paulo vai explicar as coisas, e capítulos 4, 5 e 6 ele vai instruir a igreja em praticar, em viver de acordo com aquilo que ele acabou de ensinar. Então é isso que a gente tem essa divisão muito clara, e ele vai explicar primeiro da nossa vocação, e quando a gente chegar, abram lá em Efésios 4:1, que é o meio da carta, é quando começa a segunda parte da carta. Tá? E nós vamos chegar lá. Só para mostrar para vocês. Capítulo 4, versículo 1. Como é que ele fala? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aí o que ele está fazendo aqui no começo? Aqui no começo da segunda parte. Eu rogo, pois, o pois é portanto, diante do que eu acabei de explicar, eu rogo, portanto, que vocês andem de modo digno, ou seja, à altura da vocação a que vocês foram chamados. Vocação e chamada é quase a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. E essa vocação e chamada ele já usou lá no comecinho da carta. E ele está dizendo o seguinte aqui Então agora, depois de tudo que eu expliquei para vocês, nesses 3 primeiros capítulos, até nesse ponto da carta, eu agora rogo que vocês andem à altura de tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, da vocação de vocês.
E agora eu vou explicar como é que vocês andam à altura disso. Então agora ele vai começar a dar um monte de instruções. Façam isso, façam assim, deixem de fazer isso, deixem de fazer aquilo. Então a carta é dividida dessa forma, tá? Nós vamos então ler o capítulo 1 e depois para nós estudarmos por hoje, e depois nós continuamos na semana que vem. O Tiago vai continuar esse estudo, daí nós estaremos no capítulo 2 e 3 e assim sequentemente. Vamos ler todo o capítulo 1 agora. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é o capítulo 1. Esse capítulo 1 ele é muito intenso, muito pesado, é uma informação atrás da outra que às vezes não dá tempo da gente pensar, e você tem que gastar um tempo lendo e relendo, indo bem devagar para você pegar toda a sequência de Paulo. Uma coisa, antes que eu me esqueça de dizer para vocês, aqui a carta, em suma, a carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar sobre qual é a nossa vocação, ou seja, qual é a razão de Deus ter chamado você para vir para o reino dele. Tá? É isso que nós vamos aprender com a carta aos Efésios. De início, nós vamos aprender o que é igreja, o que significa ser igreja, por que temos igreja, por que igreja no sentido de nós estarmos reunidos juntos como família de Deus. Que Deus fez a igreja, qual é o propósito da igreja, qual é o plano da igreja, o que estamos fazendo na igreja, essa é a nossa vocação, a razão de Deus ter nos chamado. Então, um dos pontos principais, uma palavra-chave na carta aos Efésios é a palavra igreja, porque é aqui que a gente aprende o que é igreja realmente, qual é o objetivo dela. Então, nós falar bastante disso. Mas, uma particularidade que nós temos, eu já falei num dos cultos
que nós fizemos aqui, eu li essa primeira parte de Efésios 1 até o versículo 14, e eu expliquei uma coisa, que esse daqui é o parágrafo mais longo da Bíblia. Os versículos 1 a 14 é um único parágrafo, tá? Não para em nenhum momento. Ele é totalmente fora do normal. E depois a oração seguinte também seria o segundo parágrafo mais comprido, dos versículos 15 ao 23. Por que a gente tem... Por que Paulo não parou, respirou um pouco, pôs um ponto final e continuou, né? Porque ele fez tudo sem parar, foi escrevendo, colocando uma coisa atrás da outra e não parou em nenhum momento nenhum. Na verdade, a gente entende não só por isso, mas também pelo vocabulário que ele usa, que ele está escrevendo uma coisa assim meio bem floreada, como se fosse uma prosa mais bem estudada, em que ele está enchendo de termos, às vezes redundantes. Por isso que você tem, veja lá o versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você vai ver que esse beneplácito da sua vontade não acontece só uma vez, que é o beneplácito, é a boa vontade da sua vontade, é o bem-querer da sua vontade, o beneplácito é a própria satisfação dele em fazer aquilo que ele mesmo quer. Então, em vários termos aqui, que a gente não consegue ver no português, porque foi escrito em grego e aí a gente não ia conseguir entender os detalhes disso, é como se ele estivesse floreando as coisas, ele está exagerando em colocar termo demais para explicar alguma coisa simples. Isso é uma técnica de retórica, é uma forma de chamar a atenção das pessoas e falar assim, isso que eu estou dizendo é muito importante, muito profundo, e você tem que gastar tempo pensando todos os detalhes do que eu estou dizendo. Então o fato de Paulo escrever desse jeito é que ele está tentando passar para o pessoal pela carta, através da carta, falar assim, isso que eu estou dizendo é muito profundo, isso que eu estou dizendo é muito grande. Então a forma de expressar isso numa carta é escrever desse jeito, tipo, a gente diria como floreando, enchendo de termos, exagerando em adjetivos, qualificando demais as coisas. Por isso que ficou um parágrafo muito, muito, muito grande. Tá? Então ele está chamando a atenção e levando as pessoas a prestar atenção no que está dizendo aqui. A gente vê aqui o seguinte, versículos 1 e 2 é a apresentação, a saudação dele, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí dos versículos 3 a 14, ele vai explicar a nossa redenção, o fato de que Deus nos chamou e nos predestinou. Isso que, vamos falar de um assunto bem simples, né? Vamos falar de predestinação, né? E é isso que eu digo sempre, quando eu falo assim, e olha que eu sou pastor, né? Se eu sou pastor, eu diria assim, eu não entendo a predestinação. Eu passei 4 anos de seminário, tenho teologia sistemática, eu tenho material, mas eu não entendo a predestinação. E eu estou dizendo, eu não entendo a predestinação em alguns detalhes ou implicações dela. Eu acredito na predestinação. E os versículos 3 a 14 de Efésios é suficiente para eu acreditar na predestinação. Que está muito claro aqui. Então, eu não preciso ir em detalhes, mas se Deus, Ele predestinou antes da queda ou depois da queda? Tem esse debate, tá? Inclusive os palavrões teológicos, quer ser introduzido em palavrões teológicos, tem o infralapsariano e o supralapsariano, tá? Então a ideia infralapsariana é que antes do lapso, antes da queda. Então Deus predestinou a gente antes da queda, Ele já tinha planejado tudo até a queda. Não, daí tem o supralapsariano, depois do lapso, depois da queda, Deus predestinou os que iam ser salvos. Então tem esse monte de debate. Graças a Deus não precisamos ficar debatendo isso. Nós podemos só ler Efésios 1, de 3 a 14 e saber claramente que nós somos predestinados.
Eu não sei que horas e se Deus estava sentado tomando um chazinho, se ele não tinha o que fazer, ele decidiu fazer predestinação. Não, eu não estou preocupado com nada disso, porque eu sei que Deus não estava sentado tomando um chazinho. Deus sabia o que estava fazendo. Ele predestinou. Então, a Bíblia me mostra claramente que nós somos predestinados. Eu posso não saber os detalhezinhos disso, mas aqui está muito claro. Versículo 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, aqui está dizendo claramente, Deus predestinou e Ele faz o que Ele quer, conforme o conselho da vontade dEle. Quem Ele consultou? A própria vontade dEle. E Ele quis nos predestinar. É isso que nós precisamos saber. É isso que está claro nesse versículo 11. É isso que está claro em todo esse bloco. Então, a gente não precisa discutir um monte de coisa. Em primeiro lugar, precisamos ler esse texto e vermos que está muito claro que nós somos predestinados porque Deus quis nos predestinar. Esse é o ponto que nós não podemos perder. Mas olha só, vamos tentar seguir a lógica aqui dos versículos 3 a 14. É isso que eu queria que você tentasse ver a sequência de ideias. E é que às vezes Paulo assim, ele está explicando uma coisa, daí ele abre um parênteses ali e introduz um negócio. Assim, nós somos salvos por Jesus. Daí nós somos salvos por Jesus dos nossos pecados. Só que no meio disso, nós somos salvos por Jesus que veio no tempo certo e isso e foi crucificado e tudo mais para ser salvos dos nossos pecados. Então às vezes é difícil seguir a lógica de Paulo, mas é só você ler, e isso que eu diria. Não leia só uma vez não. Leia 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Quanto mais você ler, mais claro vai ficar a lógica do que ele está dizendo, vai ficar muito mais claro o texto para você, tá? Olha só, vamos começar a ler a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bendito seja Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como, então ele já falando, bendito seja Deus que nos tem abençoado e que também, porque assim como é o assim também, né? Então, bendito seja Deus que tem nos abençoado. E no versículo 4, assim como nos escolheu nele em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Por isso aqueles palavrões lá, infralapsariano, supralapsariano, não, antes da fundação do mundo, mas ele já tinha planejado, não tinha planejado, tem todas essas coisas aí. Agora sim, assim, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então você sabe, primeira coisa, Deus predestinou você para você ser santo e irrepreensível. Deus não te predestinou para ir para o céu. Não estou dizendo que não. Mas aqui ele está dizendo que a predestinação, o objetivo dela é tornar você santo e irrepreensível. E não santo só lá no céu, aqui na terra. Então você foi chamado para ser santo e irrepreensível aqui. Tá? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, não é irrepreensível diante da sociedade, é diante de Deus. O final do versículo 4, que é a sequência, e em amor nos predestinou para ele, tá? Você vê que lá em cima tinha falado que ele tinha escolhido e agora ele está praticamente falando de outra forma. Uma coisa foi escolheu, outra predestinou. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, tá? Então, ele nos predestinou em Cristo, tá? Através de Jesus Cristo, foi através de Jesus Cristo que ele nos predestinou, segundo a própria vontade dele, foi o que ele quis fazer. Tá bom, versículo 6. Para louvor da glória da sua graça. Que é esse florear de Paulo? Poderia dizer, para louvor da sua graça. Mas ele colocou, para o louvor da glória da sua graça. Esse exagero de termos que o pessoal fala, porque ele está querendo mostrar que a coisa é bem profunda.
E guarde aí esse comecinho do versículo 6, o para louvor da glória, tá? Para louvor da glória, ou em louvor da glória. Guarde isso, que ele vai aparecer mais 2 vezes nesse texto, tá? Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Jesus, no qual temos a redenção. E aí agora ele vai começar a explicar a obra de Jesus. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então a graça de Deus derramou sabedoria e prudência. E aí, no meio de toda essa leitura, ele fala assim, sabedoria e prudência, beleza, vamos adiante. O que ele quer dizer com sabedoria e prudência? Ou no sentido de, o que sabedoria e prudência está implícito aqui? Não, ele, derramou sobre nós em toda a sabedoria e prudência, e ele vai nos dando sabedoria e prudência, mas vamos lá, versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui, deixa eu até ver se eu... um termo para traduzir esse prudência é entendimento, tá? Um dos termos, aí talvez até algumas pessoas estejam com bíblias diferentes, eu estou lendo a Almeida Revista Atualizada, pode até estar uma tradução diferente, mas a palavra grega aqui, ela pode ser entendimento. Então, assim, versículo 8, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, desvendando-nos. Então ele nos deu sabedoria e entendimento para desvendar a nós, ou seja, para revelar a nós o mistério da sua vontade. Então ele quis revelar para a gente qual era o mistério, e aí Paulo e outras cartas vão explicar. Existe um mistério que acontece. No Antigo Testamento não estava claro como era esse plano da salvação, e Deus quis revelar no Novo Testamento. Então, como é que Deus fez nós sermos predestinados em Cristo, sermos salvos por tudo isso que ele falou lá em cima? Fazendo nós entender, revelando para nós o mistério da sua vontade, tá? Segundo o bem-querer, o beneplácito que ele propôs em Cristo, de fazer convergir nele, no tempo certo, ou seja, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, Paulo está falando, Deus predestinou a gente, nos chamou em amor, porque Ele quis e tudo mais, e aí Ele fez nós entendermos qual é esse plano para salvar a gente, que é o plano dele através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, de fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas que são do céu e da terra. Deus está reconciliando o universo inteiro com Ele, porque quando a humanidade se rebelou contra Deus, toda a criação, todo o universo se rebelou contra Deus. Paulo vai falar isso lá em Romanos, né? A própria criação geme e suporta angústias até agora, esperando a redenção dos filhos de Deus, né? A criação foi deturpada com o pecado. Quando Deus Deus amaldiçoa a serpente, depois Deus amaldiçoa Eva, e quando ele vai amaldiçoar o homem, ele não amaldiçoa o homem, ele amaldiçoa a terra. Maldita é a terra por sua causa, vai crescer espinhos e abrolhos, com o suor do teu rosto você vai trabalhar. Então a criação inteira foi amaldiçoada por causa da humanidade, né? Então aí toda a criação, junto com a igreja, está sendo redimida nesse plano de Deus. Versículo 11: nele, em Jesus Cristo eu digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. É a segunda vez que aparece esse termo, tá? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também, aí ele está acrescentando mais uma coisa, em quem também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que nós temos nesse texto também é o seguinte: esse bloco está mostrando a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no final da obra de cada um é falado em louvor da sua glória, em louvor da sua glória, em louvor da sua glória. Então ele começa no versículo 3, bendito Deus e Pai, e ele começa a falar o que o nosso Deus e Pai fez. Aí começa o versículo 6 dizendo, para louvor da glória da sua graça. Essa foi a obra do Pai, ele o chamou, Jesus nos predestinou em Jesus Cristo, para louvor da sua glória. Daí, no versículo 6, final do versículo 6, ele fala que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. E agora ele começa a mostrar a obra do Filho, o amado. E ele vai explicando a obra de Jesus até o começo do versículo 12, para sermos para o louvor da sua glória. E depois, a partir do versículo 13, ele vai explicar a obra do Espírito Santo, que ele nos sela, né? Depois que nós ouvimos e cremos, nós somos selados com o Espírito Santo para o louvor da sua glória. Então nós temos Paulo aqui mostrando a Trindade, e no final da obra de cada um deles ele fala, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Então nós temos claramente nesse texto esse ponto, e ali realmente no meio, no versículo 9, no meio desse bloco, que ele fala, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, e de fazer convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui está o cerne do que Paulo está falando, em suma, dizendo, tudo isso aconteceu na prática hoje, isso foi revelado a nós, para nós entendermos e para que o propósito de Deus seja cumprido. Então é isso que esse bloco está dizendo. Agora, gostaria de encorajar os irmãos e as irmãs para durante a semana ler esse texto 1, 2, 3, 4 vezes. Ore, peça para Deus mostrar aí, para você ver essa sequência clara de tudo que ele está falando, né? E vamos então para a última parte do capítulo 1, que é os versículos 15 a 23, que consiste basicamente em uma oração de Paulo. Paulo ora 2 vezes na carta aos Efésios, aqui e no capítulo 3. Ele faz 2 orações pelos Efésios, e nós vamos ler aqui. Vamos ler de novo os versículos 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Veja, aqui os versículos 15 e 16 foram ele introduzindo, né? Por isso, lembra que ele sempre faz um termo de ligação. Por isso, diante do que eu acabei de falar para vocês, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor que vocês têm para com todos os santos, eu não paro de dar graças a Deus por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Versículo 17, ele começa a dizer, a orar, como ele ora pelos Efésios, ou seja, para as pessoas para quem ele mandou essa carta. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, e aí veja a sequência. Ele falou assim, olha, pense aqui, eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Agora, o que ele pede? Deus dá para eles o quê? O que Paulo está orando? Que Deus conceda espírito de sabedoria, de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Agora é o seguinte, para um pouquinho só para a gente ir na sequência já. Primeiro ele pediu, qual é a oração dele? Qual é o pedido de oração? Pedido de oração, que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele está pedindo que Deus revele, Deus traga espírito de sabedoria e de revelação, que Ele faça vocês entenderem, que traga revelação a vocês, entendimento a vocês. Aí ele está reafirmando, falando de outra forma, iluminados os olhos do vosso coração, ou seja, que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Ele está simplesmente falando de outra forma, ou pedindo revelação, que vocês entendam no coração de vocês,
Que vocês entendam não na mente, mas no coração de vocês. Que seja revelado no coração de vocês. O quê? Olha só. Iluminados os olhos do vosso coração, para vocês saberem o quê? Olha só. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Paulo ora para que Deus dê revelação, para que a igreja entenda essas três coisas. É essa a lógica que ele está fazendo, tá? Então, ele pede revelação para que a igreja saiba qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Aí ele vai continuar. De acordo, segundo a eficácia da força do seu poder, e agora ele vai explicar o Espírito Santo trabalhando na obra de Jesus, que a força do seu poder entende-se muitas vezes que é o Espírito Santo, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E por aí vai. Aí a gente vai concluir ali daqui a pouco. Mas só gostaria que nós entendêssemos que Paulo, antes dele começar, ele, de certa forma, ele falou, eu oro para isso, para que Deus dê revelação para vocês. E ele ilumine os olhos do coração de vocês, para vocês saberem quais são os três pedidos, Qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a esperança? Você foi chamado, o que você deve esperar desse chamamento, da sua vocação de ter sido chamado em Cristo? Então eu espero que vocês entendam qual é a esperança do chamamento de vocês, e a esperança de que vocês vão viver em um novo céu e uma nova terra, num lugar em que não haverá mais dor, em que não haverá mais sofrimento. Isso tem que ser muito prático. Isso muda a nossa vida inteira. Porque é o seguinte, se você entende no seu coração que a esperança do seu chamamento, de que a sua vida verdadeira está lá no novo céu e na nova terra, todas as suas atitudes e perspectivas aqui nesse mundo têm que mudar. É por isso, entendam o seguinte, a gente ouve histórias de mártires, e nós somos uma geração como os jovens, somos uma geração Nutella, Se alguém chegar assim com uma arma na sua cabeça e falar assim, você não vai mais na igreja, você não vai mais falar desse Jesus Cristo, a gente não, fica tranquilo, eu não vou falar mais não, tudo bem. Ou você está pronto, não, eu não vou deixar de falar de Jesus Cristo, eu vou morrer agora mesmo. Eu vou ter paz e eu não vou titubear nem um instante de fazer isso, se eu sei qual é a esperança do meu chamamento. Se eu tenho plena convicção no meu coração de que minha vida não é nessa vida, de que minha vida não é isso daqui. Se eu não tiver plena convicção disso, se isso não estiver enraizado em mim, no dia a dia, eu chego e falo assim, não, é melhor, é só uma mentirinha, só para eu garantir que eu não vou perder o emprego. É porque eu estou com os valores do mundo. É porque é mais importante os valores do mundo do que o reino. Se essas coisas não estiverem enraizadas, se eu não tiver convicção de qual é a minha esperança, a convicção do que é a esperança do meu chamado, você foi chamado, redimido em Jesus Cristo, para louvor da glória dele, para mostrar a graça dele e para você ir para o novo céu e a nova terra. Então, qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual é a glória de tudo que nós vamos viver na herança dos santos? Só o fato de nós termos a comunhão com Deus, E qual é a suprema grandeza do seu poder? Deus fazer você entender o tamanho do poder dele, para que às vezes, exatamente nos momentos de dificuldade, você saiba, Deus pode até mesmo ressuscitar o meu filho se ele morrer. Lembra de Abraão? Quando no Novo Testamento vai explicar de Abraão, Abraão creu que Deus era poderoso até para ressuscitar o filho dele.
quando Paulo está explicando que Abraão é o pai da fé. Então Abraão era o único filho da herança, eu vou matar ele. Mas Abraão pensou, eu posso até matar ele, porque eu sei que Deus é poderoso até para fazer ele ressuscitar. Se nós não tivermos plena convicção do poder de Deus, do que Ele pode fazer por nós, ele falou assim, não, eu acho que Deus não vai poder fazer isso, não, que Deus não tem poder, mas Deus não vai fazer isso por mim. Então, Paulo está orando para que você possa ter na sua mente, mas muito mais no seu coração, profundamente as verdades que ele está explicando, para que a sua vida inteira mude na prática do dia a dia. E é isso que ele vai falar a partir do capítulo 4 da carta. Ele vai colocar várias coisas práticas. Quando ele vai falar suportando-vos uns aos outros, que não é suportar dar apoio, e sim tolerar uns aos outros, aguentar as pessoas, é porque mais importante do que eu ganhar essa briga, mais importante do que eu ter paz com, eu vou jogar aquela pessoa, eu vou xingar aquela pessoa está me incomodando demais, que eu não aguento mais. Mas não, o mais importante não é o meu conforto. O mais importante é a glória de Deus através do meu testemunho. Se eu não tiver plena convicção dessas coisas que estão sendo faladas, eu não vou ter essa atitude. Por isso Paulo está pedindo, eu peço que Deus dê revelação para vocês, ilumine os olhos do coração de vocês, para vocês compreenderem essas coisas. Porque compreendendo, a atitude de vocês vai mudar. É isso que ele está falando. Nós já estamos terminando o nosso tempo de aula, então o finalzinho aqui foi daí, ele acaba resumindo através disso a obra de Jesus Cristo, né? Porque ele vai, versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder que exerceu em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos, e aí agora ele resume de novo a obra de Cristo, e dá mais informações sobre o que Cristo fez. Olha só, fazendo Jesus sentar à direita do Pai nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. A gente não vai ter tempo de falar disso hoje, a gente pode falar outro dia, mas está falando de todos os seres celestiais, porque esses termos eram termos que os gregos usavam muitas vezes para falar de que existia Deus, semideuses, semi-semideuses e semi-semiseres até chegar na matéria, o bom até chegar no mal. Ele está falando, se vocês acreditam nisso, em todos esses seres aí, basicamente a gente entende hoje, esses seres são os anjos, arcanjos, demônios, os seres celestiais. E Paulo está resumindo, Jesus está acima de tudo isso, de toda essa hierarquia, tá? De todo esse grupo aí. Ele está dizendo, sim, existem seres celestiais, sim, existe uma hierarquia, mas Jesus está acima de todos eles. Então ele está acima de todo o principado e potestade e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E o final, versículos 22 e 23, ele traz de volta para a igreja, e agora ele vai definir o que é igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e olha só, para que Jesus seja o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus deu Jesus para a igreja, a qual é o seu corpo. Então o Pai fez a igreja se tornar o corpo de Jesus, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja faz parte do plano de Deus de mostrar a redenção em Jesus Cristo. Tá? Aqui em Efésios, Paulo vai falar na frente, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Através da igreja, Deus vai testemunhar para anjos e demônios a sabedoria dele. Quem é a igreja? É você. Através da sua vida, Deus está mostrando para os principados e potestades, olha só a minha obra, olha só o que eu fiz, olha o que eu fiz para redimir essa raça humana. Você já é um testemunho. Você pode ser um mau testemunho ou um bom testemunho, mas você já é um testemunho. E é isso que a igreja significa.
Nós temos que parar, deu o nosso tempo hoje, nós vamos parar agora e nós continuamos semana que vem. O Tiago vai continuar o estudo explicando o capítulo 2, tá? Que vai mais ainda explicar todos esses pontos, fortalecer e começar a explicar o que é a igreja, tá? Agora que ele introduziu a igreja, ele vai explicar o que é a igreja em mais detalhes e o propósito da igreja, tá bom? Nós vamos encerrar por agora, para nós fazermos o período de encerramento da nossa escola dominical. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações e pedimos realmente que, segundo a Tua vontade, o Senhor ilumine os nossos corações, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos juntos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da Sua herança dos santos e qual a suprema grandeza do Seu poder para conosco os que cremos. Nos ajuda e nos ensina, Pai. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém.